Olá, eu sou o professor Celso Araújo Fontes e essa é a nossa sexta aula do curso de Inteligência Artificial. Eu estou regravando essa parte que deu problema na aula de ontem e assim que essa parte regravada terminar, vai entrar a outra metade que deu certo da aula de ontem, ok? Bem, na última aula, a quinta aula no caso, a gente estava falando sobre a árvore de decisão, que é uma abordagem de aprendizado supervisionado, onde a gente usa uma estrutura de árvore e os nós internos representam testes ou condições, e os nó folhas representam as decisões finais. Ele pode ser utilizado tanto para classificação e regressão, e é um modelo muito versátil e ele é bom porque você consegue facilmente ver como o machine learning tomou a decisão na hora de fazer uma predição, por exemplo. Tá? Bem, o fator principal para montar essa árvore e dividir os dados é utilizar alguma medida de impureza, como por exemplo o índice Gini. Tá? A medida de impureza é basicamente feita para avaliar quanto um conjunto está dividido em classes diferentes. Quanto mais impuro, isso é, mais heterogêneo, maior será o valor do Gini. Quanto mais homogêneo, menor será o valor do Gini. Então vamos ver aqui com um exemplo, tá? Onde eu tenho como features, cor e formato e minha label seria a própria fruta, como é que a gente calcularia o Gini, tá? E a fórmula matemática dele é a seguinte: Gini é o conjunto de dados de um nó, né, porque é uma árvore, aonde C é o conjunto de classes do conjunto de nós, no caso aqui seria maçã e laranja, serão as únicas classes, tá? E PI seria a proporção de instâncias da classe I em relação ao total de instâncias. E a fórmula em si, o que ela faz? Ela subtrai o valor de 1 da soma do quadrado das proporções de cada classe nesse conjunto, de maneira a calcular a impureza, isso é, quão homogêneo e heterogêneo aquele conjunto de dados está. Então, por exemplo, a gente colocando como teste no raiz a questão do cor vermelha. Como é que a gente calcularia o índice Gini do cor vermelha? Vamos lá. A gente começa aqui, obviamente, importando pandas. Tá? Deixa eu conferir se está gravando direitinho. Tá? Aqui eu vou colocar meus dados, eu vou copiar dos slides para não ter que precisar digitar tudo. Só um minutinho. Tá? Então tem aqui redondo vermelho, maçã, oval vermelho, maçã, redondo laranja, laranja. Tá? E aí, criamos o nosso data frame. Aqui, PD data frame. Tá? E vamos fazer o seguinte, para a gente calcular o Gini. A gente vai precisar do total de registros, né? Então a gente vai pegar aqui o len, tamanho do nosso data frame. De forma específica, o nó raiz vai ser a cor vermelha, então, para calcular o Gini, então a gente vai colocar aqui cor vermelha e fazer um filtro específico. Né? Então a gente coloca aqui cor vermelha. Total cor vermelha é o len de cor vermelha. Okay? Se a gente ver aqui tudo certinho, a gente vai ter aqui o total de cor vermelha. Total cor vermelha. Se a gente imprimir aqui, tá aqui, ó, 3. Beleza. 1, 2, 3. Ok. Agora a gente vai começar a calcular a proporção. Tá? A gente vai chegar, proporção vermelha.
total cor vermelha, total registros. Então, a gente imprime aqui, ó, proporção de vermelho para a gente ver, ó, em relação, né? Quantidade de registros. Opa, perdão, esqueci, escrevi aqui errado. É total. Beleza, 0,6, né? 60%. E aí a gente vai precisar, já que são duas classes, a gente tem que comparar em relação às outras, né? Como a gente só tem duas, a gente pode colocar laranja, não precisa fazer um note vermelha, tá? Proporção laranja vai ser 1 menos proporção vermelha. Proporção vermelha. Beleza? Vou rodar aqui para ver se está tudo certinho. A gente agora tem aquelas proporções, aquele PI, tudo certinho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos representar a soma dos quadrados das proporções de cada classe, que é o e subtrair com 1. Com 1 a 1 no início, que é o Gini em si, o Gini do vermelho, né? Cada um tem o seu. Gini vermelha é igual a 1 menos proporção vermelha elevado a 2 mais proporção laranja elevado a 2. Print Gini vermelha. Tá? Então, se a gente imprimir aqui, 0,48, que é exatamente o que está aqui nessa plotagem que a gente vê. Vamos ver agora como é que ela é feita, tá? Da cor vermelha. Então, o que aqui significa? O Gini é 0,48. Quem ficar abaixo disso e der true, vai para a esquerda. Tá? E quem ficar falso para isso aqui, vai para a direita. Tá? Então, se cor vermelha menor ou igual a 0,5, vai para a maçã. E menor igual, ou se der falso para menor igual cor vermelha, vai para laranja. Beleza? Bem, vamos lá. Agora a gente vai fazer um exemplo onde a gente vai utilizar esse dataset aqui, ó, que é o dataset de previsões do tempo. Tá? Você tem clima, aí tem ensolarado, nublado, chuvoso. Temperatura quente, frio ou ameno. Vento forte ou fraco. E se vai jogar sim ou não. Então a gente vai criar uma árvore de decisão utilizando o scikit-learn para que ele não só monte a árvore, mas ele possa fazer predição de um caso que não esteja nesse dataset. Vamos lá. Vamos abrir aqui e importar pandas novamente. Tá? Importar também. Só um minutinho. O scikit-learn, um submódulo específico dele, que é scikit-learn tree, e importar duas classes, o decision tree classifier e o plot tree. Tá? Só ver se está tudo certinho aqui, se importou tudo certinho. Beleza. E vamos importar
o matplotlib para a gente plotar no final. Essas bibliotecas elas se integram, então a gente vai ver que o plotlib, no final a gente acaba usando o plotlib do scikit-learn, mas quem vai plotar no final das contas vai ser o próprio pyplot, tá? Vamos lá, pyplot, SPLT. Beleza? Parecido com o que a gente fez lá do futebol, a gente vai criar aqui uma função chamada criar novo dado, que ela vai receber clima, temperatura, vento e as colunas. Tá? Igualzinho a gente fez lá no futebol. Novo dado vai receber um data frame, começando com 0, tá? O índice começando na posição 0 e as colunas vai ser o colunas, beleza? Ok. Novo dado. Novo, no caso aqui, novo, posição, clima, porque isso a gente vai utilizar o OneHot Encode novamente. Clima vai receber 1. A gente vai fazer a mesma coisa para os outros. Clima, temperatura, vento. Clima, temperatura e vento. Tá? E a gente vai retornar aqui esse nosso data frame. Beleza. Vamos ler o nosso CSV, que eu chamei ele de previsões tempo.csv. Ele tem lá no meu gist. Read CSV, previsões tempo.csv. Vamos ver que está dando tudo certinho. A gente já pega e faz aqui o OneHot Encode. Get dummies df columns clima, vento e temperatura. Aí se a gente olhar aqui o data frame, ele vai ficar com aquelas colunas clima tal, clima tal, tá? Opa, pf get pd get pd get data frame has no attribute. Object has no attribute. Ah, não, desculpa, que aqui eu coloquei PD recebe, desculpa, DF, tá? Desculpa. Tá? Então tá aqui, ó, ele vai estar com aquelas colunas virtuais, vai colocar aqui, ó. Frio, tá, 1, 0, beleza? Que a gente usou no futebol, que é o OneHot Encode. Quando a gente coloca aqui o nosso X, ele vai receber o quê? Tudo menos o jogar, tá? Tudo menos o jogar. Aí aqui a gente passa o parâmetro axis 1 e o y vai receber o jogar, que o y vai ser o target, a label, né? Vamos criar aqui, usar o modelo Decision Tree, classifier scikit-learn e usar o método fit. Beleza? Deixa eu ver se está tudo certinho. Lembra, o fit é o método para treinar, para ajustar o modelo àquele conjunto de features e labels. E agora a gente vai criar um novo dado. Um primeiro aqui, ó, novo dado. Criar novo dado. Vou copiar do slide para não precisar digitar aqui. Vai ser um pouco mais rápido. Que esse nosso, a gente vai ter dois exemplos, na verdade, tá?
gente vai ter dois exemplos. Um vai ser vento forte, chuvoso e quente, não tem no slide. E depois a gente vai fazer forte, ensolarado e ameno. Também não tem no slide. Tendo um novo dado, a gente pode fazer aqui uma previsão, para a gente ver se ele acerta. Predict, novo dado. E a gente pode imprimir aqui, ó. Previsão. Vou colocar aqui em 2 pontos. Previsão, posição 0. Tá? Se a gente rodar só esse trechinho. Opa, esqueci aqui de fechar. Se a gente rodar só esse trechinho, já vai trazer aqui se pode ter jogo. Sim ou não. Esqueci aqui do ar. Novamente. Se pode ter jogo sim ou não com vento forte, chuvoso e temperatura quente. Está dizendo que não. Vamos ver a árvore para a gente entender o porquê ele escolheu a classe não. PyPlot, figure, vamos colocar aqui o tamanho, fig size 10 e 6, e usar aquele plot tree que a gente importou, colocar aqui o nosso classificador, features names sendo x columns, class names como sendo as classes lá que o próprio classificador recebeu e ele interpretou. Vamos colocar esse parâmetro para poder os quadradinhos ficarem preenchidos e com bordas arredondadas, tá? Para ficar mais bonitinho. E aí, plot show. Vou rodar aqui. Opa, fig size. Eu esqueci. Aqui eu fiz. Coloquei um igual aqui, desculpa. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar essa árvore aqui, porque ele escolheu a features. Feature names, não é no plural aqui não. Porque ele escolheu o não. Vamos lá. Bem, vamos entender porque ele escolheu a previsão não. Aqui é um pouco contraintuitivo. É vento forte menor do que 5. Significa não é vento forte se for true para cá, se for falso para lá. Então, não é vento forte? Não, no nosso caso é vento forte. Então, não, se fosse não, iria para a esquerda, true, para cá, direita, falsa. Então, ele veio para a direita. O clima não é nublado? O clima é chuvoso, ele não é nublado. O clima não é chuvoso? O clima, ele é chuvoso. Isso é, ele não dá true para não ser chuvoso, ele é. Então ele cai para cá. Não. Como é que seria agora um outro exemplo? Vamos rodar aqui. De novo, vento forte. Ele não é vento forte? Não, ele é vento forte. Então dá falso. Aí vem para o quê? Ele não é chuvoso? Ele não é chuvoso. Então ele vem para a esquerda. Ele não é ensolarado? Ele é ensolarado. Então ele veio para a direita, que deu falso para não ser ensolarado. A temperatura dele é não ameno? Não, ele é ameno, sim. Beleza? Então é assim que funciona a árvore de decisão. Bem, voltando aqui à gravação, o Naive Bayes ele é um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado que se baseia no teorema do reverendo Thomas Bayes, tá? Para realizar a classificação de dados. Ele é chamado de naive, ingênuo, né, em português, porque ele faz uma suposição de independência condicional entre recursos ou atributos de dados. Como é que é o teorema dele? Tá?
o teorema dele é o seguinte. Ele faz a seguinte forma. P A para B, isso é a probabilidade condicional de dado um A, da probabilidade de um A para um dado B é igual a probabilidade condicional de um B para um dado A vezes a probabilidade de A ocorrer dividido pela probabilidade B. Essa é o teorema dele, tá? Então é o seguinte, A é um evento ou classe que a gente está querendo prever. Por exemplo, se a gente tivesse um dataset de textos de notícias, tá? E a gente quer saber se um texto, que no caso vai ser o B, um recurso, vai ser a feature, ele é um spam ou não spam, ou se ele é esporte ou política e por aí vai, tá? Classes de notícia. Ou se fosse uma coisa binária, seria um e-mail, se ele é spam ou não spam, tá? Então, A, ele vai ser a classe, no caso, se fosse e-mail, seria o spam e não spam. E o B vai ser o que a gente vai extrair para determinar se aquilo está na classe do spam ou não spam. Então, se a gente fosse implementar aqui, seria a probabilidade de condicional de ser um spam para um dado que tem lá o texto, por exemplo, você ganhou na loteria, vai ser a probabilidade de você ganhou na loteria de ser um spam multiplicado pela probabilidades de spam dividido pela probabilidade daquele texto, no caso, você ganhou na loteria, ocorrer. Tá? E quando a gente começar a trabalhar com texto, a gente vai ter que, de alguma forma, transformar o texto em um modelo, nem que seja estatístico ou matemático, para poder a gente aplicar essa fórmula. A gente não vai simplesmente poder pegar um texto qualquer, fazer, multiplique o texto por alguma coisa. Tá? E o Naive Bayes, ele tem 3 implementações principais. Uma é o gaussiano, tá? Que ela é adequado para dados contínuos, que é o que a gente estava trabalhando até agora. Por exemplo, com 15 anos de experiência, o cara vai ganhar 100 mil reais por ano de salário, alguma coisa assim. Tem o multinomial, que ele é usado, pode ser usado para contagem, mas normalmente para dados discretos, né, dados finitos ali, onde ele representa a frequência em que uma determinada amostra ocorre. Por exemplo, loteria. Qual é a frequência em que loteria aparece em spam e em que loteria aparece em não spam? Tá? É comumente utilizado para classificação de texto, que é o foco desse curso, diga-se de passagem, como análise de sentimentos e classificação de documentos. E também tem uma outra técnica, que é o Bernoulli. Eu não sei a pronúncia correta, porque é italiano isso, tá? Naive Bayes, que é similar ao multinomial, mas ele é adequado para dados binários, que é o que a gente trabalhou muito com regressão logística, certo? Que regressão logística é para isso, para dados binários. Se vai ser sim ou não, true ou falso, tá? A gente vai ver cada um. Mas a gente vai começar com uma implementação na mão primeiro, para a gente poder ver
Naive Bayes. Os outros a gente vai usar direto Scikit-learn. Vamos lá. Vou pegar uma água aqui. Vamos começar aqui implementando na mão, usando coisas nativas do Python e o NumPy, né? Porque o NumPy não dá para deixar de usar. A gente vai importar o módulo de expressão regular só para fazer uma coisa boba, que até daria para fazer sem expressão regular, mas para a gente já começar a se acostumar, porque a gente vai trabalhar com texto. Vamos importar o NumPy e vamos importar uma classe específica do Python, que ela vai servir só para um quebra-galho. Vou mostrar para vocês o porquê. Que é uma classe chamada default-dict. Tá? Default-dict. Eu acho que é from. Eu esqueci, perdão. Perdão, esqueci. Escrevi errado aqui. O que o default-dict é? Vamos lá. O dicionário do Python, a gente pode chegar aqui e fazer assim, né? Chegar e fazer isso, certo? É um dicionário. Se eu fizer isso aqui, posição span, e colocar assim, igual a 1, vai dar erro, sim ou não? Fala aí, Wallace, já que você falou. Aí é maldade. Ué, não, vai dar erro sim ou não? Repete, por favor. Não, Deixa eu ver. vai dar erro sim ou não? Se eu rodar o código agora. Dentro de X não tem uma... Não tem o span, né? Não vai dar erro. Por quê? Porque eu estou criando, eu estou atribuindo um valor novo. Se não existe sim, ele vai atribuir. Não tem problema. Perfeito, perfeito. Seu microfone só está um pouquinho... Mas já saiu. E se eu fizer isso aqui, ó, não spam, e fizer assim, ó, recebe ele mesmo mais um. Não vai dar erro também. Porque vai criar do lado. Né? Todo mundo concorda com Alice, sim ou não? Vai criar do lado, vai atribuir um novo valor a X. Que vai ser não spam. Vou chutar aqui, hein? Acho que vai dar erro, porque como ele não existe, e você está mandando somar com ele mesmo, daria um semelhante a um NumPointer exception, uma coisa assim, não? O Lauria tá certo. Por quê? Como é que ele pode somar ele com ele mesmo se ele não existe? Entendeu? Entendi. Perdão. Não, normal. Aí você teria que fazer aí você teria que fazer, olha que chato que você teria que fazer. Se não spam eu acho que ele deixa fazer isso aqui, tá? Eu nunca lembro de cabeça. Aí você teria que comentar aqui e teria que fazer um else ali, né? Você teria que testar se o cara não existe. Se ele não existe, aí o que você teria que fazer? Não spam, então começa com 0, certo? Para poder garantir que esse cara não vai dar erro, né? Agora não deu erro, certo? Mas é bem chato isso, né? E se eu dissesse que tem um jeito mais fácil de fazer isso? Você faz assim, ó. X default-dict. Você diz assim, ó, inteiro. Todo mundo vai começar com inteiro. E você faz assim, ó, X span recebe ele mesmo mais um. Olha que legal. Aí, ó, X span beleza? Esse default-dict, ele tem essa vantagem. Você pode fazer esse tipo de operação, porque se ele não tiver, ele vai atribuir um valor default, que é o valor do tipo que você passou aqui no método, no construtor dele, né? Isso aqui é o parâmetro do método construtor dele.
a ser inteiro, ele vai começar com o inteiro 0, vai ser 0 com 1. Beleza? Então, assim, isso é um quebra-galho para você não ter que ficar fazendo um monte de if. Tá? Então, a gente vai usar ele, vai ser bastante útil no código. Todo mundo aprendeu? Default dict, alguma dúvida? Vou continuar então, beleza. Vamos lá. Def tokenize. A gente vai ter uma função em que a gente vai fazer uma operação, que é a operação de quê? De tokenizar. Tokenizar significa o quê? Separar um texto em tokens. No nosso caso vai ser em palavras separadas usando uma expressão regular. A gente vai ter uma aula só de expressão regular, que vai ser o seguinte: pedir para ele pegar todas as palavras. Ele vai pegar todas as palavras, tá? E vai separar por elas. E a gente vai pegar o texto e já vai aproveitar e converter ele para minúsculo. Que isso vai ser vantajoso. Por quê? Porque senão a gente vai ter que contar as ocorrências da mesma palavra, começando com letra maiúscula, tudo em maiúsculo. Então o ideal vai ser já converter para minúsculo e tokenizar, separar elas assim. Vamos ver o que essa função faz. Print, tokenize. Hoje acordei com muita fome. Aqui, ó. Hoje acordei com muita fome. Se eu tivesse colocado aqui com H maiúsculo, tá? Então, isso que o tokenizador vai fazer. Além de separar em palavras, ele vai colocar tudo em minúsculo. Agora, a gente vai criar uma função para treinar, que seria o equivalente àquele fit. Tá? Essa função ela vai ser o seguinte: def train naive base documents e vou chamar aqui de categories, tá? De categorias. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter aqui um conjunto único de palavras. Como é que no Python você faz para garantir que você tem um conjunto único? Eu já mostrei para vocês, é o set. Tá? O set, se você passar coisas repetidas, ele, entre aspas, descarta. Ele unifica sempre. Então, se tivesse, por exemplo, acordei com muita fome, hoje acordei com muita fome, fome, muita, ele vai pegar aquilo e não vai repetir, vai aparecer fome uma vez só. Esse cara vai ser bastante útil para a gente. A outra coisa vai ser o seguinte: eu vou ter um contador, isso é, dessas palavras. Eu vou usar o default dict e dentro dele eu vou dizer o seguinte: olha, quem vier para dentro dele, você vai colocar um outro dicionário, um outro default dict de inteiro. Então vai ser multidimensional. Para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer? Vamos passar uma função anônima, que no caso do Python é o lambda, e dizer todo mundo que entrar, ele vai devolver um outro default dict de inteiros. A gente vai imprimir e vai ver como é que ele fica essa carinha dele. Vamos ter um contador de categorias. No caso, por exemplo, spam e não spam. A gente vai ter quanto que vai ter? Vai ter 5 de spam e 8 de não spam. É o que a gente vai guardar nesse cara aqui, ó. Category count. Default dict de inteiros. E o total de documentos. Vai ser o len de documentos. O cara vai passar. Então a gente vai ter essas variáveis aqui. Com o total de documentos, a pessoa passou 20 e-mails.
a gente vai fazer o quê? Para cada um deles, por isso que tem o total aqui, vamos pegar as palavras. Como é que a gente vai pegar as palavras? Usando aquela função tokenize. Passando qual documento? O documento posição I, né? Documento posição I. Caso ali vai ser o documento 0, né? O primeiro documento. E a categoria posição I também. Porque a gente está treinando. Então a gente vai ter que dizer, olha, desses 20 e-mails, o primeiro e-mail é spam. O segundo é não spam. Tá? Então aqui é primeiro documento e a categoria dele. Que a gente está fazendo aprendizado supervisionado. Não é o não supervisionado. A gente vai fazer o seguinte, olha. Bem, para essa categoria aqui específica, que no caso vai ser... Eu posso até fazer assim para ficar menor, não tem problema. Para essa categoria específica desse documento, soma mais um. Para a gente saber. Ó, esse cara é spam, soma um. Ó, esse cara é não spam, soma um para não spam. Tá? Beleza. Aí agora a gente vai pegar para cada palavra daquele documento que o tokenize vai dividir para a gente. Seria, por exemplo, hoje acordei com muita fome. Em palavras, a gente vai ver, por exemplo, hoje, naquela categoria, e vamos somar um. Como é que isso vai ficar? O word count. Daquela palavra, por exemplo, hoje. Hoje, em spam, na verdade, vou precisar de uma variável sim aqui. Ou eu posso fazer isso aqui de novo, mas eu acho que vai ser mais útil ter a variável aqui. Ó. Category. Vai ser mais útil, para não ter que ficar repetindo o mesmo negócio. Isso é, hoje, em spam, eu achei um. Aí vai somar. Palavras únicas no final. Adiciona aqui, no set, né? De palavras únicas. Ah, mas já tinha o hoje lá. Não tem problema. Porque ali não vai ser uma rede de contagem, ali vai ser uma rede de palavras únicas. Então, o que ele vai fazer no final das contas? Ele vai pegar os documentos, as categorias, vai ver palavra por palavra, e aí ele vai montar o seguinte: ele vai montar ele vai montar a lista de palavras únicas de todos os documentos. Ele vai montar um array multidimensional, que ele vai fazer o seguinte. Não, no caso desse aqui, unidimensional, ele vai dizer, olha, tem tantos spams ou não spam, ou tem tantos futebol, tantos esporte, perdão, tantos esportes, tantos política, tanto economia. E ele também vai trazer para mim esse array multidimensional que ele vai dizer, olha, a palavra, sei lá, Fluminense só vai aparecer na categoria esporte. Tá? Então, a gente vai devolver 1, 2, 3, 4 variáveis no return desse cara aqui. Vai chegar aqui e vai fazer return. Vamos devolver o word count. Vamos devolver o category count. Vamos devolver o total de documentos. E aquele nosso set de unique word. Tá? A outra função que a gente vai criar agora vai ser a função para classificar, para fazer a predição. Que seria lá o predict. Classify naive Bayes. Ela vai receber um novo documento, new document, e ela vai precisar desses caras aqui tudinho.
para fazer a predição. Ela vai precisar desses caras aqui tudinho. Tá? E com esses caras ela vai fazer o quê? De novo, vai tokenizar o novo documento. Vai tokenizar o novo documento, que é o new document. Vai pegar o número vai pegar o total do número, que ele vai precisar disso para fazer um laço, de palavras únicas que teve naquele nosso modelo. Então, num unique word vai ter aqui também uma variável que a gente vai colocar aqui a probabilidade máxima, isso é, já utilizando para a questão do teorema do próprio naive Bayes multinomial, max prob. Primeiro ele vai começar como none, tá? Seria equivalente ao null, né, nas outras linguagens. E a categoria que ele vai devolver, né? Ele vai devolver a categoria para o cara. Classified category none. Aí a gente vai fazer o seguinte. Para cada categoria, eu acho... é porque, na verdade, as categorias aqui... Não, isso, category, que é o total, né? São as categorias, o total delas. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e calcular a probabilidade da categoria atual. Category prob, eu vou chamar o nome da variável. E a gente vai fazer category count, posição aquela categoria, isso é posição 0, 1, 2, dividido pelo total de documentos. Lembra, a gente precisa disso para poder fazer a fórmula do naive Bayes. Então aqui eu vou pegar o total de documentos e vou criar aqui um vetor novo, que é a probabilidade de cada palavra aparecer, a probabilidade condicional de cada palavra aparecer naquela categoria, que vai ser aquela fórmula mesmo que a gente vai dividir. Só que a gente vai ter um cara adicional, que é a curva de Laplace. Tá? Vou explicar isso para vocês. Para cada palavra em palavras, a gente vai calcular. Lembra que eu falei? Agora que a gente vai aplicar o teorema em si, eu vou dizer qual é a probabilidade de dado, por exemplo, spam, no caso lá, aparecer a palavra loteria. Agora que a gente vai fazer isso. O word prob vai ser aquele nosso word count, lembra que ele tem a palavra e a categoria, e ele é um default dict. Se eu passar uma palavra nova, se fosse um dicionário normal, ele dá problema. Mas como é um default dict, não tem problema. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, mais um. Por que eu vou fazer esse mais um? Exatamente para que a gente, no caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, evitar a probabilidade de ficar zero se uma palavra não existir no treinamento. Se eu passar uma palavra que não existe aqui, chimporínfula, e ele for calcular a probabilidade, ele vai achar no meu word count, isso é, nas palavras que eu passei para treinar ele? Não tem problema, vai ficar com 1. Aí as outras, todas elas vão ganhar 1 de qualquer jeito.
Se uma palavra lá existe uma vez só, ela vai ficar com 2. Mas vai ficar igual, isso vai ficar igualitário para todo mundo, tá? Isso aqui se chama curva, tá? Eu não sei a pronúncia correta também, tá? Não sei se é lá, mas em português é laplaciano, tá? Isso aqui é feito para quando você calcular uma probabilidade, você na hora de fazer aqui, no caso, a gente vai fazer a divisão, a gente fazer a divisão com 0 vai dar ruim, né? Então aqui, lembra, lá aquela fórmula, ó. Agora vai ser dividido pela soma, tá? Do que? Na verdade, assim, ó, dividido pela soma do total de palavras daquela palavra. Aí eu pego aqui o values, porque ele vai trazer a proporção, o word count. Se a gente olhar aqui de novo, o word count ele vai trazer o quê? Ele é um array multidimensional. Se eu pegar as palavras, se eu acessar só o cara das palavras, ele vai trazer o quanto que ele traz de cada categoria daquela palavra. Então aqui eu vou somar, porque é em todas, tá? É em todas. E aí eu vou somar isso ao total de palavras únicas, tá? Deixa eu colocar isso aqui dentro de um parênteses para não ficar ruim. Calma aí que eu acho que... Não, eu coloquei parênteses a mais aqui, tá certo. Então aqui em si já é ele fazendo o teorema. É claro que faltou a multiplicação, né? A gente vai fazer a multiplicação, no caso aqui por fora. Depois que eu pego aqui essa probabilidade, eu adiciono aqui naquele meu array que por enquanto está vazio. Isso para cada categoria, né? Então aqui, ó, word prob. Beleza? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui por enquanto. Range. In range. Eu esqueci do in aqui, desculpa. Tá? E aí, a gente vai pegar. Depois que ele fizer esse laço para cada palavra, dentro ainda da categoria, a gente vai pegar aquele nosso document prob e colocar categoria prob vezes o produto, isso é, a multiplicação entre eles, do nosso word prob, que no caso é a probabilidade condicional da palavra naquela categoria atual. Então aqui, ó, prod word probs. E aí, fora desse laço, que já passou por todas as categorias e viu lá a probabilidade condicional da palavra em cada categoria, a gente vai atualizar. Se o max prob tiver vazio ou a probabilidade daquele documento for maior que o max prob, porque ele vai rodar para cada categoria. Cada categoria ele vai trazer uma probabilidade. Quem tiver a maior no final, o que a gente vai fazer? Vai dizer, olha, a probabilidade maior desse cara é ser isso aqui. E a classe dele, a gente vai chamar aquele, vai ser a categoria que ficou. Esse if aqui, obviamente, só faz sentido se ele ficar aqui dentro, né? Porque é dentro da categoria, né? Senão não faz sentido. E aí, a gente vai retornar
Quem tiver maior. A gente vai debugar isso aqui, a gente vai conseguir ver ele testando cada categoria, tá? Não fiquem preocupados. Bem, agora a gente vai criar aqui nossos documentos. Vai ser: o sol está brilhando. O tempo está bom. A praia é divertida. Futebol é um esporte espetacular. Não, esporte popular, perdão. Popular. E tênis é um esporte divertido. Categorias. E aí eu vou dizer a categoria de cada um, tem que ter o mesmo tamanho. Tá? Vai ser lá. Tempo. O sol está brilhando tempo, né? O tempo está bom tempo também, né? A praia é divertida, vai ser lazer. E os outros dois vão ser esporte. Tá? Esporte, esporte. Beleza? Vou dar aqui para ver se está tudo certinho. Beleza. Aí, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, vou rodar direto aqui, sem pegar o trem na IveBase. Aí eu vou passar os documentos e as categorias. Categorias. A gente vai ver o que ele vai montar aqui, ó. Ele vai montar aqui. Primeiro a gente vai ver o seguinte, que ele entrando aqui dentro, ó, calma aí. Eu não tô entrando aqui. Calma aí. Category token. Category count. Deixa eu ver aqui. Ele vai pegar os documentos. Na verdade, eu chamei a função errada. Eu fiz o print na função errada, desculpa. Aqui é o seguinte. Aqui a gente vai ter, para o total de documentos, no final, a gente vai ter vou colocar aqui para vocês, X, vai ser um array, vai ser um cara multidimensional, vai ser um dicionário, em que a gente vai ver o seguinte, ó. O primeiro default dict, tá? Ele vai guardar aqui no caso o word count. Word count. Não sei se aqui eu passo assim, eu passo posição 0. Perdão, posição 0 aqui. E aí tá aqui, ó. O para tempo 2, tá? Para tempo ele achou 2, ó. Que realmente não tem nos outros, né? Sol para tempo ele achou 1, tá? Está para tempo achou 2, brilhando para tempo achou 1, tempo para tempo achou 1, bom. E o E tem em lazer
tem um, certo? Praia divertida. E em esporte tem 2, tá vendo? Então, a ocorrência de aparecer a palavra o é, que na verdade o ideal seria a gente até tirar ele depois como stop word, tá? Mas aqui é só para a gente poder ver a probabilidade de cada um, tá? Popular, esporte 1, tênis, esporte 1, tá? Esse caso aqui, ele retornando no treino aquele dicionário, aquele array multidimensional de word count. O category count, que é o segundo, tá aqui, ó. 2 de tempo, 1 de lazer e 2 de esporte. O terceiro parâmetro é o quê? É as palavras únicas. Você vê que o não se repete aqui, tá? E o quarto parâmetro... Não, nem tem... Não, porque na verdade é 0, 1, 2, 3, né? O 0 é aquele nosso... O que faltou aqui foi 1, que eu pulei direto. Não, tá certo. 1 é aquele total e o 2... O 2, que na verdade é o terceiro, é o total de documentos. 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E o último parâmetro é aquele palavras únicas. Bem, com isso, o que vai acontecer agora? A gente vai poder chegar aqui, criar um novo documento. Novo documento. O sol está quente. E tentar fazer a predição. Categoria recebe classify naive Bayes. Aí agora que a gente vai ter que pegar aquelas variáveis. Eu vou separar elas aqui direitinho. Ó. A primeira é aquele word count. A segunda é o category count. A terceira, o total de documentos. E a quarta, aquele palavras únicas, certo? Então, vou chegar agora e vou jogar ele para cá com o meu novo documento. Vai ser novo documento e aqueles parâmetros. Beleza? Print categoria. Aí eu passei 5. Eu passei um a mais aqui, que na verdade ele só precisa do word count, do category count. 1, 2, 3, 4, 5. Classify naive Bayes. Um, dois, três. Eu esqueci aqui. Novo documento. Ah, faltou aqui o word count. Ia dar erro. Faltou o word count isso aqui. Ia dar erro. Que ele usa ele aqui dentro. Aqui, ia dar erro. Ele não, o cara principal ele não ia pegar. Float append. Deixa eu ver o que eu esqueci aqui. Ou algum cara que eu passei na posição errada aqui. Word count, category count, total de documentos e unique word. Deixa eu ver o que eu errei aqui. É o S, eu acho que tá faltando, Celso. Words. É verdade. Aqui é a coleção. Tá certo. Aqui é a variável que eu criei. Tá faltando mais um S aí. No de cima? Não, no de baixo mesmo, ali em cima, você declarou a coleção como Words Probs. É verdade. Aí... Word, na verdade, o ideal seria assim. Tempo. Tá? Vamos ver aqui como é que ele fez. A gente pode até fazer o seguinte, pode até usar... Porque o debug do coisa, ele o debug dele é meio coisa, mas a gente pode usar aqui, não tem problema não. A gente pode colocar aqui e usar o debug do
do Python aqui. Então ele vai fazer o seguinte, ó. Ele pegou aqui o category count. Tem o quê? São 3 categorias, né? Então ele vai entrar dentro de cada categoria. Aqui, ó. E ele vai lá na primeira. Primeiro o quê? Tempo. Aí ele vai fazer o seguinte. Quantos de tempo tem em relação ao total de documentos? Ele vai fazer o quê? 2 dividido por 5. Aí vai aqui, ó, 0,4, né? 40% dos documentos são de tempo. Aí vai começar aquele array de probabilidade. Para cada palavra daquele novo documento que eu passei, o sol está quente, aí ele vai lá, a palavra O, ele vai ver. Existe o O lá naquele count? Aí ele vai trazer aqui. Tem. O O aparece 2 vezes no tempo, não é? Porque acho que, se eu não me engano, tá assim, ó. Aqui, ó. O sol está brilhando. O tempo, né? Então, aqui, ó. Tem 2 na categoria que a gente está, que é tempo, certo? Aí ele vai fazer 2 mais 1, 3. Aí ele vai fazer 3 dividido pelo... Aí ele vai fazer a soma, né? Dos valores daquele nosso array multidimensional, que ele vai trazer pela categoria daquela palavra. Então ele vai fazer... A palavra O aparece o quê? 2 vezes. Então ele vai fazer 2 mais o total de palavras únicas. O total de palavras únicas, isso é... Se você pegar isso aqui e ver quantas palavras diferentes tem aqui, são 16 só. E tem algumas que se repetem. Então ele vai fazer 2 dividido por 2 mais 16, né? 18. Aí vai dar aqui 0,16. Porque, na verdade, porque ele já fez aqui a divisão, né? Fez aqui a divisão. E aí ele vai adicionar, olha, a probabilidade naquela categoria para ele aparecer, a probabilidade em relação a todos é de 0,16. Aí ele vai gravar aqui, ó. Para essa categoria que a gente está e essa para aqui, ó, 16, beleza? Agora sol, ele vai fazer a mesma conta. Sol acho que vai ser um só. Quer ver? Aí vai lá dar 1. 1 mais 1, 2. Vai ser 2 dividido pelo, no caso, 1, que só aparece uma vez, mais o total de palavras. Então aqui, ó, 2 dividido por 17. Olha lá, 0,11. Isso é, a palavra sol já tem uma probabilidade bem menor de aparecer. Beleza. Aí ele está somando. Ele está somando daquele tempo que eu ganho. O sol está quente hoje, né? Vai somar aqui. Sol está... O está já aparece acho que mais vezes. Opa. A próxima palavra. Ele vai chegar aqui, quente. Se não aparecer nenhuma, vai somar mais um. Por isso que tem um Laplace lá. Ele vai somar aqui. Olha lá. 0, né? Por quê? Tem a palavra quente aqui? Não. Aí por isso que tem que ter esse 0 mais 1. Entendeu? Então aqui, ó. 1 dividido... Porque, pô, se eu fizesse, ia ficar 0 dividido por... Aí ia dar ruim. Aí vai ficar aqui, 0 dividido por 16. Né? Vai estar aqui, 0,0. Na verdade, não 0, né? 1 dividido por 16, né? Então, vai ficar aqui com... Aí tá aqui, ó. Ele tá somando. Aí ele somou aqui as probabilidades. As probabilidades, aí ele vai fazer aquele fatorial. Daquela categoria, que representa o quê? 40%, categoria tempo.
vezes, tá? O produto lá daquelas probabilidades de cada palavra deu 0 ponto alguma coisa. Aí ele vai ver. Esse cara, por sorte, já é o cara primeiro, né? Que vai ser o tempo, né? Vai ser o tempo, né? Então ele vai colocar lá o tempo, a probabilidade. Ele vai passar por cada um desses aqui, esporte e tal. Todos eles, se a gente testar aqui a probabilidade, no final, vai ser sempre menor. Porque aqui, ó, 0 vai ser sempre 1, vai ser sempre 1 dividido por 16. Aí vai dar aquele 0,6 tal. Se a gente chegar aqui no final, até tirar aqui o debug, e a gente ver a probabilidade que ele calculou de cada um, a gente vai ver quem ficou com a maior. Quem que ficou com a maior foi a do tempo. Quer ver, ó? Print, aí eu vou colocar aqui assim, ó. Document prob, e vou colocar a categoria para a gente ver aqui de cada um, para ficar mais fácil de ver, tá? Nesse caso aqui, calma aí, tempo, deixa eu ver até se eu fiz certinho aqui, só australiano. É porque, na verdade, ele nem vai entrar nesses outros ifs aqui, né? Eu tenho que jogar aqui antes do if, né? Porque nem os próximos nenhum vai ser maior do que ele. Se eu colocar o print aqui dentro do if, nunca vai entrar. Ó, tempo, 8 ponto tal. Lazer, 2 ponto tal. Esporte, 4,5. Quem ficou com maior? Tempo. Então ele decidiu o tempo. Beleza? Se eu der uma forçada aqui, ó, o sol está quente para futebol. Vamos ver como é que fica. Aí ele começa já a ficar tendencioso para lazer. Não, minto. É porque aqui... Deixa eu ver aqui o tempo. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Document prob fora do for, tá certo, vezes o produto. Tá certo, tá certo. Tá certo. Futebol é bom. Tá certo. Porque assim, esse tipo de dataset não é o ideal. O ideal é você ter pelo menos 50 amostras, tá? Você ter pelo menos 50 amostras. E como seria utilizando o Scikit-learn, fazendo esse cara? Vamos lá. Eu vou pegar aqui já os nossos documentos, a nossa categoria, para adiantar a vida, né? Porque ninguém merece. Digitar isso de novo. Documentos e categorias. Vamos importar do Scikit-learn um método. Eu vou fazer o seguinte. Antes de eu passar para o Scikit-learn, vamos fazer um exercício. Vocês vão fazer o seguinte para mim. Eu tenho um JSON aqui, que é um JSON de notícias da CNN, tá? São notícias da CNN. E tá sempre aqui, eu estou sempre aumentando ele aqui e subindo, tá? Eu tenho ele já aqui no esquema. Ai, cara. Olha que negócio bizarro. Às vezes eu tenho que entrar na VPN para conseguir acessar o GIS, cara. É um negócio meio bizarro que acontece às vezes aqui. Quando eu entrar aqui na VPN, ele vai deixar eu acessar o GIS aqui. Ó, viu? Olha que coisa doida. Tem que ver com a infra aí, cara. É.
Então aqui, eu tenho aqui posso até colocar de novo aqui, não tem problema. Colocar aqui esse JSON da CNN, tá? É bem grande, mais ou menos, né? Notícias CNN, notícia. Vou pegar logo o nome dele e colocar como os dois negócios aqui. Copiar nome do arquivo. Colocar aqui assim, pensa. E aí é o seguinte, passar aqui para vocês. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que extrair as categorias para poder preencher. Vocês vão ter que extrair as categorias para poder preencher o array de categorias, certo? E vocês vão pegar o título das notícias, tipo, veja a trajetória de Fernando Diniz em busca da Libertadores Fluminense. E vocês vão colocar eles como sendo documentos. E vocês vão rodar e vão tentar colocar uma notícia nova qualquer, ou até antiga, e vão tentar ver se ele vai fazer a predição certinha. E a gente volta... A gente volta 11h40, tá bom? Oh, caraca, Celso, explica de novo aí o que é para fazer. Vocês vão usar o Naive Bayes para tentar fazer uma predição de um título de uma notícia que não exista aqui uma notícia da CNN, um título de notícia que não exista aqui nesse JSON. Beleza. 11h40, tá bom? Ou mais tempo? 11h50? Eu ia falar até 1 hora, mas eu tenho que partir para PGE ainda. Eu também tenho que ir para PGE. Eu vou lá até me arrumar. Agora. 11h50, então, a gente corrige. Tá? Até daqui a pouco, pessoal. Então, pessoal, voltando aqui. As únicas mudanças que eu precisei fazer foi usar read JSON do Pandas para ler o JSON. Tem todas aquelas colunas. Eu coloquei documentos como sendo título e categoria como sendo a categoria. Só isso. E o resto o código continuou transparente. Então aqui como a irritação da China por armar em Taiwan, até os dentes, bateu internacional. Vou pegar aqui a notícia de economia. Aqui, ó. Reforma proposta, não. Vamos ver aqui. Economia. Beleza? Lembrando que esse dataset tem lá suas peculiaridades, que depois a gente vai começar, vou ensinar você a gente estudar os datasets, ver como lidar com as questões e tal, entendeu? É isso. E se a gente fosse usar isso aqui com o Scikit-Learn? Como é que a gente faria? Ó, tá. Aqui a gente usaria um cara chamado Feature Extraction, módulo texto, e importaria um cara chamado Count Vectorizer. Vou só introduzir ele hoje, mas a gente vai estudar ele melhor na próxima aula. Vectorizer, tá? Deixa eu tentar ver se eu importei ele aqui direitinho. Acho que sim, porque ele já está carregando JSON aqui. Ah, faltou o Pandas, mas eu vou importar. From, de novo, do Scikit-Learn, vou importar o que vocês já conhecem, que é o... Quer dizer, vocês já conhecem que eles têm os módulos, mas ele tem a implementação dele mesmo, que é o Naive Bayes. Aí ele tem mais de um. Aí ele tem aquele gaussiano,
E tem o multinomial, que é o que a gente quer. Multinomial NB. Tá? Importar aqui o pandas também, antes que ele reclame de novo. Vai reclamar aqui, mas beleza. E é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer é vetorizar, que eu não posso simplesmente passar para o... Eu não posso simplesmente... vectorizer. Não posso simplesmente passar para... Você colocou lá o pandas como PDF, hein? Foi mal. Ao invés de PD. Eu não posso simplesmente passar as palavras. Eu tenho que passar algum tipo de dado numérico para ele. Uma das opções é o vetorizador de contagem. Ele vai fazer muito parecido com o que a gente fez anteriormente. Quer ver? Ó? Vectorizer. Vou colocar aqui o X treinamento. Vai ser Vectorizer. Aí ele tem um método chamado fit transform. Tá? Fit transform. Vou passar para ele aqui o documentos. Beleza? Se a gente mostrar aqui, se eu mostrar para ele, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai pegar lá meus documentos. E aí ele vai fazer essa correlação aqui, tá? Da vetorização. Eu vou mostrar, se eu for mostrar agora vai passar do horário. A gente vai ver que ele vai ter a correlação das palavras igualzinho e a ocorrência delas de cada palavra, tá? Por enquanto aqui sem incluir a categoria. Isso aqui é uma técnica que a gente chama bag of words, tá? Que é bolsa de palavras. Uma técnica simples que não envolve correlação semântica. E aí, beleza. A gente agora chama um modelo, que é esse aqui, parecido com o que teve lá daquele do árvore de decisão. E aí, qual é o método que eu uso para treinar o X e o Y? Galera? Pessoal? Qual o método que eu uso? Qual o método que todo modelo tem de Scikit-learn que eu uso para ajustar os dados ao X e ao Y? Fit? O X já está ali o nome, né? X treinamento. X treinamento, X tudo. X... E qual vai ser o Y? Hein, galera? Minhas features tá ali. E qual é o Y? Categorias? Isso. Beleza. Novo documento. Só que aqui, lembra, ele pede, passa aqui um arrayzinho. Vou colocar aqui a mesma coisa. Reforma tributária, papapá. Predição. Aí eu te falo o seguinte, por que eu vou ter que fazer isso aqui, ó? Eu vou ter que transformar, eu não posso passar esse texto para ele. Eu vou usar o meu vetorizador e vou transformar o meu novo documento. Tá? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Predição. Model. Qual é o método de predição? Predict, né? Predict. Vou passar Por aqui. Você Pode falar, Thiago. Fez o transforme no X e no Y não precisou, em categorias. Porque esses modelos do Scikit-learn, a label, ela pode ser textual, não tem problema. Que é a label. Não é um valor numérico em que eu vou ter que fazer
aplicar uma conta matemática, uma fórmula matemática. Entendeu? Beleza. A gente vai ver que, infelizmente, quando a gente usar o XGBoost, até as labels a gente vai ter que dar encoder nela, infelizmente. Não era assim, na época do Levi não é. De um tempo para cá eles mudaram o código, e enfim. E aí, a gente printa aqui, ó, predição, posição 0. A gente só passou um documento só, né? Mesmo se ele vai trazer. Mas acho que vai acabar sendo 00, mas beleza. Economia. Beleza? Então, essa é a versão daquele código, só que usando o Scikit-learn. Bem mais fácil, né? Bem mais fácil, né? Deixa eu parar aqui a gravação, falar com vocês.